2, vocês estão enxergando aí minha tela? Sim. Bom, bom, pessoal, eu vou passar aqui hoje para vocês algumas particularidades com relação a cargas móveis, né? Aplicações nas linhas de influência, de maneira que a gente consiga, de repente, interpretar determinadas situações de uma forma mais rápida, sem precisar fazer inúmeros cálculos, repetindo cálculos, mudando cargas de posição, né? Eu, assim, já passar algumas características, algumas propriedades, onde a gente vai encontrar cortante máximo, né, o momento máximo de ser uma viga em balanço, uma viga biapoiada, né, como é que a gente calcula, por exemplo, quais os tipos de carregamento, né, carregamento simétrico e assimétrico, né, começando aqui já, então, esse negócio aqui mudou atualizar o programa, foi tudo meio fora do lugar que eu já estava acostumado, né? Então, vamos supor aqui, né, tem um trem tipo, três carregamentos, três cargas, né? Representa aqui as cargas num, de um veículo na região de contato das rodas com o pavimento, tá certo? Então, nós podemos ter essas três cargas em distâncias iguais, por exemplo, né? Aqui a 1,5 metro e aqui 1,5 metro, por exemplo, tá? A distância. Mas os valores das cargas podem ser diferentes, né? Posso ter aqui uma carga de 4,5, uma de 18 e outra de 18, por exemplo. Um veículo, na verdade, ele tem carregamentos diferentes em cada eixo, né? O eixo frontal não tem o mesmo carregamento, por exemplo, que os eixos traseiros, principalmente na região onde a carga fica depositada, né? Seja uma caçamba, seja um caminhão-baú, enfim, certo? E geralmente na frente é só a cabine com o motor, né? O primeiro eixo, certo? Esse carregamento, embora as distâncias sejam iguais, as cargas têm valores diferentes. Então, esse é um carregamento considerado assimétrico, certo? Assimétrico. Para que ele seja considerado um carregamento simétrico, eu preciso ter a mesma. Nós precisamos ter esse carregamento, né? Não somente com as cargas na mesma distância, mas também com os mesmos
valores. Então, para que ele seja considerado um carregamento simétrico, eu preciso ter simetria de distância, né? E simetria de carregamento. Então, todas as cargas têm que ter o mesmo valor, tá? Então, esse é um carregamento simétrico. Tudo bem? Aqui eu posso ter, e ainda tem uma terceira situação, onde eu posso ter as cargas iguais com distâncias diferentes. Ele passa a ser assimétrico novamente. Certo? Então, essas três condições, a princípio, né? Nós podemos ter aqui cargas em distâncias diferentes. Na realidade, né, se a gente pegar um veículo real, nós vamos ver que a distância dos eixos não são iguais, né? Você pega, por exemplo, uma carreta com 6 eixos, né? Tem o primeiro eixo aqui na frente, depois tem 2 eixos, um próximo do outro, e depois tem mais 3 eixos, geralmente, lá atrás. Então, as distâncias entre esses eixos, elas variam muito na realidade. Na prática, na prática não, né? A norma não leva isso em consideração, tá? Na verdade, vocês já tiveram pontes? Ou ainda não? Professor, eu não acho que não. Não, né? Acho que é relativo de cada um, né? Às vezes alguns têm a matéria, outros não. Entendi. Em pontes, vocês vão ver isso um pouco melhor, e eles vão tratar das normas para carregamento, cargas móveis, tá certo? E estruturas de obra de arte, que são pontes, passarelas, viadutos, certo? Na realidade, a norma ela tem carregamento, é um carregamento simétrico de valor. A norma tem um carregamento que é exatamente igual a isso aqui, né? 1,5 metro, 1,5 metro, e 3 cargas também de mesma intensidade, né? A norma ela traz um carregamento simétrico, certo? Aqui também é assimétrico, tá? Então, para que ele seja simétrico, eu tenho que ter simetria geométrica e simetria de carregamento, tá? Quando eu tenho simetria total, é muito fácil, né? Se eu quiser saber a maior intensidade de momento fletor, eu posso aplicar aqui na carga central, porque ela vai ser, digamos assim, o eixo de simetria, né? Tá em cima da carga do meio, tá certo? Agora, e quando eu tenho uma carga assimétrica? Qual é a posição realmente exata, né? Onde esse carregamento aqui, por exemplo, vai provocar a maior intensidade de esforço, momento fletor ou força, geralmente momento fletor, né? Qual que seria a posição ideal ou a posição correta para esse carregamento assimétrico, né? Em que eu posicione ele na minha viga e ele provoca a maior intensidade de esforço que eu preciso. Que na realidade é o que a gente precisa determinar, né? É o maior esforço provocado provocado por essa carga, certo? Mas independente disso, né? A gente já vai falar sobre isso, essa parte aqui, como é que a gente determina o ponto exato, tá? Tem algumas situações que a gente pode
avaliar que são um pouco diretas, né? Então, por exemplo, uma viga em balanço, aqui, nesse caso, né? O cortante máximo, ele vai ser, o cortante máximo ocorre aqui, ó, próximo do apoio. Próximo do apoio. Então, se eu tiver uma carga ou três cargas, eu vou posicionar a primeira no apoio. Aqui é onde nós vamos ter o cortante máximo, né? Numa viga em balanço, por exemplo, né? Cortante máximo, ele vai ocorrer próximo do apoio. Tem uma carga P, né? Numa viga bem apoiada, o cortante ele também não vai variar muito, né? Tá? Uma viga bem apoiada, o cortante máximo também vai acontecer aqui na região do apoio. Então, se eu tiver uma, duas, três cargas, eu posiciono a primeira, ou a que tiver maior intensidade, em cima do apoio, né? A primeira ou a última, né? E as demais para dentro do vão, certo? Dessa forma aqui, ó. Se eu tiver duas cargas ou três cargas, mesma coisa. Tudo bem? Uma carga P, P. Aqui também, importante máximo, né? Na verdade, sobre o apoio. O engaste, dificilmente você vai conseguir colocar em cima do apoio, certo? Se essa viga está engastada, geralmente ela vai estar engastada no pilar. Então, não tem como você colocar em cima do apoio. Então, você vai encostar essa carga o máximo possível no apoio, tá? Então, o mais próximo que for possível do apoio, tá certo? Dificilmente essa carga, fazendo aqui uma representação mais, talvez, realista, né? Tem aqui uma roda, certo? Essa carga que a gente está trabalhando, ela está aqui, no eixo da roda. Então, na realidade, a gente nunca vai conseguir encostar perfeitamente no engaste, por quê? Porque eu tenho essa distância minimamente, né? Na prática, eu preciso saber com que tipo de veículo eu estou lidando, porque esse veículo ele vai ter, né, uma distância aqui, certo? Tem uma distância da roda até o início ou o final desse veículo. Então, geralmente, aqui vai ter uma distância. Então, dificilmente a gente consegue encostar, tá? Isso se for um veículo. Mas, por exemplo, se for uma viga, uma ponte rolante,
ponte rolante, a gente vai trabalhar com rodas aqui no máximo de 4 polegadas, ou seja, 100 milímetros, 150 milímetros, 6 polegadas. Então, aí você consegue encostar isso mais, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui não serve somente para veículos automotores ou até mesmo ferroviários. Serve também para viga de rolamento, ponte rolante, para calcular a viga de rolamento, certo? Então, na realidade, assim, essa distância que eu posiciono, essa distância limite que eu posiciono a carga no caso do engaste, vai depender dessa característica do tipo de veículo que você está analisando. Tá? Então, geralmente, se for da norma ela já diz que aqui tem 1,5 m, né? Que é a norma 7188, a NBR 7188. Ela fala de cargas móveis sobre viadutos, pontes, né? Passarelas. Então, aqui, de acordo com a norma, eu nunca conseguiria encostar aqui. O máximo que eu vou chegar é 1,5 m do engaste. Agora, em cima do apoio eu consigo, né? Essa viga, geralmente, se for uma ponte, aqui pode ser um caso de uma viga de rolamento para uma ponte rolante, né? Então, você tem um pilar aqui final, a ponte rolante vem e encosta. Claro que não vai ser 1,5 m, é menos. Aí depende de cada ponte rolante, eu preciso ter as características do equipamento, né? Cada fabricante tem ali as suas características no seu equipamento. Agora, numa ponte, eu consigo posicionar a roda exatamente em cima do apoio, porque aqui eu tenho uma continuidade, né? Pavimento para lá e para cá. Então, eu consigo posicionar. Tá? Numa viga engastada, dificilmente. Mas como, nesse caso, né, a linha de influência ela serve para qualquer carga móvel, seja uma ponte, um viaduto, né, ou uma viga de rolamento, uma ponte rolante, ou um pórtico para elevação de carga, que muitas vezes tem nos pátios de indústrias, também é a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Então, vamos lá. Isso para o esforço cortante. Para o momento fletor, espera aí, só liberar o acesso aqui. Vamos ver mais um pouquinho. Tá, continuando aqui, então, por exemplo, mesma coisa, né? Numa viga engastada, numa viga de apoiado. Numa viga engastada, tá? O momento máximo vai acontecer com a carga posicionada na extremidade, certo? Então, no caso de para calcular o momento, né? Eu vou ter uma carga P, certo? Então, independente se eu tiver uma, duas ou três, tá? Você pode ter um braço, uma viga em balanço e ter aqui em cima uma ponte rolante correndo, enfim, tá? Você pode ter essa situação. Um trecho de uma viga em balanço e uma ponte rolante. Então, o momento máximo ele vai ser provocado, né, na extremidade, com a carga aplicada na extremidade. Nesse caso aqui, né, ocorre na extremidade. Tudo bem? Agora, quando a gente tem uma viga biapoiada,
Aí nós vamos ter duas situações. Tá? Uma viga bem apoiada. Acho que eu vou tirar isso aqui. Rápido. No caso do tempo, o que vai acontecer com essas cargas? Só as cargas. Não tem problema, vou mexendo uma por outra. Tá? Bom, quando nós temos três cargas, por exemplo, né, e no meio do vão, tá? Quando as cargas são simétricas, lembrando que ela precisa ter simetria geométrica e carregamento, tá? Quando nós temos cargas simétricas, nós vamos posicionar a carga do meio em cima do ponto no meio do vão, né? A carga central no meio do vão, e as outras duas, uma de cada lado, certo? Então, quando nós temos cargas simétricas, basta, e são, no caso, três, se forem duas, põe no meio, né? A distância, a metade da distância entre duas cargas, por exemplo, certo? Eu vou mostrar aqui também. Então, aqui, momento máximo, de cargas simétricas. Se forem duas, vou apagar isso aqui. O que a gente vai fazer? Depois eu arrumo ali o pontinho. A gente vai colocar uma de cada lado, certo? Essas distâncias são iguais, tá? Metade para cada lado. Basta posicionar e aí a gente vai ter o momento máximo, tá? Certo? Bom, isso também para cargas simétricas, tá? Caso forem duas. For uma, é só apoiar no meio, certo? Cargas simétricas. Agora, e se as cargas forem assimétricas? Né? Se as cargas forem assimétricas, é, nós tivemos aqui, por exemplo, uma carga. E essa assimetria, como eu já falei, ela pode ser, de repente, apenas no carregamento, tá? As distâncias entre as cargas podem até serem iguais, certo? Ou não, tá? Pode ter uma diferença, uma está mais distante da outra,
E também uma diferença de carregamento. Posso ter uma carga com maior ou menor intensidade. Certo? Então, a simetria ela pode ocorrer tanto geométrica quanto de carregamento. Tá? Nesse caso, a gente vai precisar, por exemplo, se a gente tiver aqui valores totalmente diferentes, né? Exemplo aqui, P1, P2, P3. Três cargas diferentes com distâncias totalmente diferentes entre si. Tá? A posição, sempre em relação ao eixo da viga, né? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, tem o eixo da viga, né? Aqui é o vão L sobre 2, L sobre 2. A distância entre as cargas pode ser variável, né? Sei lá, de repente, aqui, daqui 2 metros, por exemplo. Além delas serem diferentes em intensidade, tá? Bom, como é que eu defino qual é a posição exata em que eu vou colocar essas cargas em relação ao eixo da viga em que ela vai me fornecer o momento máximo, certo? Tá. Isso eu vou baixar um pouquinho para baixo. Isso aqui significa que nós vamos ter que definir, né, que a gente chama de uma força resultante. A posição, ou seja, de uma resultante, né, de forças, uma resultante dessas três cargas. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui com vetores, né? Definir ali o centro de gravidade dessas forças e aí determinar o valor dessa posição onde a gente vai poder posicionar essas cargas sobre a viga, e aí sim a gente vai definir, né, a condição para que eu calcule, por exemplo, aqui o momento máximo, certo? Então aqui nós temos essa distância, a gente vai chamar de x barra, tá? Outro detalhe importante, nesse caso a gente vai considerar, né, como convenção sinal positivo para baixo, tá certo? Negativo para cima, tá? Bom, o cálculo da força resultante, a intensidade da força resultante é muito fácil, é só somar essas três aqui. Só liberar o acesso aqui. Então, aqui, ó, a força resultante é nada mais do que a somatória P1 mais P2 mais P3. É só somar, tá? Essa é a resultante, certo? E aí, o que a gente vai fazer para poder determinar esse X, né? O valor da força resultante eu já sei qual é só somar aqui, né? Se eu tiver aqui 10, 15, mais 12, por exemplo, é só somar 10, 15 e 12. Esse é o valor da força. A gente vai fazer um exemplo numérico, tá bom? Mas primeiro eu vou passar aqui como é que a gente define
essa calcula aqui o valor de x. Para calcular o valor de x, na verdade, a gente vai usar o equilíbrio desse sistema de forças. Eu vou considerar a primeira carga, aqui onde eu marquei esse ponto em vermelho, eu vou chamar de ponto C, né? Esse ponto C é o meu ponto de referência desse sistema de forças. Nós vamos trabalhar com essas forças, independente de viga, independente de qualquer coisa. É apenas um sistema de forças, tá? E aqui nós vamos agora calcular o equilíbrio do momento que essas forças geram em relação ao ponto C, tá? É o mesmo conceito para determinar a reação de apoio, né? Eu escolho um apoio como referência, momento em A, momento em B, somatório de momento em A e B igual a zero, e calculo o valor do momento gerado por todas as demais forças que não passam pelo ponto A. A mesma coisa aqui, né? Então, aqui a gente vai fazer somatório de momento em C igual a zero, tá? Sentido anti-horário positivo, tá? Então, o que eu quero dizer? O momento gerado pela resultante é igual ao momento gerado por cada uma das forças individualmente. Tudo bem? A força resultante, ela não corresponde à somatória de todas as forças? Certo? Então, o momento gerado pela resultante em relação ao ponto C é exatamente o mesmo momento gerado pelas forças individualmente, em relação ao mesmo ponto. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai achar o valor em x. Certo? Então, aqui, ó. O momento gerado pela força resultante é igual ao momento gerado, ou melhor, a somatória do momento gerado por cada uma das cargas, né? 1, 2 e 3. Certo? Então, veja, em relação ao ponto C, ó, anti-horário positivo. Em relação ao ponto C, a força resultante gira no sentido horário, não é negativo. Menos FR vezes X bar. Igual. Para o lado de cá, a gente vai colocar o momento gerado pelas forças P1, P2 e P3. P1 passa pelo ponto C, então o momento gerado é zero, não tem. Então a gente vai verificar o momento gerado pela P2 e pela P3, tá? Eu vou tirar esse 1,5, 2 metros aqui. Na realidade, depois a gente vai fazer um exemplo numérico, tá? Aqui vai ficar distância 2 e aqui vai ficar distância 1. Distância 1 é entre P1 e P2, distância 2 entre P2 e P3, tá? Muito bem. Então, como é que vai fazer aqui, ó? P2 em relação ao ponto C gira no sentido horário, então é negativo. Menos P2 vezes a distância de P2 até ponto C, que é D1. Distância 1. Ok? Agora o P3. A força P3 em relação ao ponto C gira no sentido horário, também é negativo. Então vai ficar menos P3 vezes D2 mais D1, que é a distância da força P3 até o ponto C. Né? Vai ficar D1 mais D2. Certo? Então, na realidade, o X, a gente calcula como? Eu vou isolar o X aqui, o X barra, pego tudo isso e divido por FR. Né? Eu copio tudo isso aqui.
E aí a gente divide por FR, né? Menos FR. Então, tudo negativo aqui vai ficar positivo, né? Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Certo até aí? Por enquanto, sim, ô professor. Tá, ok. Vamos seguindo. Tá. Vamos fazer um exemplo numérico aqui. Para determinar aqui o valor da popular resultante e o x barra, na verdade, eu não preciso da viga, tá? Só vou analisar esse equilíbrio de forças e depois eu aplico na viga, né? Então, a princípio, aqui não precisa. Então, a princípio, aqui, o que eu preciso. Então, aqui, daquele exemplo, né? 4,5, aqui, 18, 8, kilonewton. A distância aqui, eu vou colocar 1,5 e aqui 2, certo? Então, vamos lá. Força resultante, qual é o valor dela? 4,5 mais 18, mais 18. Né? 36 com 4, 40, né? 40,5 aqui no total. Então, esse é o valor da força resultante. Né? Eu escolho aqui o ponto C, na primeira carga, tá? E o X vai ser essa distância, entre o ponto C e a força resultante, tá? A gente calcula agora aqui, né, a somatória de momento no ponto C, anti-horário positivo, tá? E aí é só calcular o valor do momento, né? A força resultante vezes x barra, força resultante. Nem a gente fez aqui, ó. FR vezes x, né? Negativo, então menos 40 vezes 5, 40,5 vezes x barra, igual. A 4,5 passa pelo ponto C, não gera momento. A primeira força de 18, que está no meio, então 18 vezes 1,5, gira no sentido horário, né? Então é negativo, menos 18 vezes 1,5. Tá? Aí mais. A segunda força de 18 também gira no sentido horário, é negativo, vezes a distância até o ponto C, que vai ser 1,5 mais 2, 3,5. Então fica aqui menos 18 vezes 3,5. Ok? Deixa eu só abrir a calculadora aqui. Devagar.
Aqui, ó. 18, 1,5 vezes 18, 3,5 vezes. Então, aqui vai ficar 27, menos 27, menos 63, né? Menos 40,5 vezes x barra igual menos 27, menos 63, né? Aqui vai dar 70, 90. Então, vai ficar aqui, ó, x barra igual a menos 90, dividido por menos 40,5. Tá? Aqui vai dar, eu somo 40,5 divide 2,22. E aqui um detalhe, pessoal, presta atenção. O fato de eu ter representado inicialmente a força resultante entre a carga 1 e 2 não significa que esse é o ponto dela, tá certo? Eu posso representar aqui em qualquer lugar. O que interessa para mim é achar o valor do x barra. Então, na realidade, essa carga resultante, eu vou refazer aqui vou copiar aqui para baixo, né? E a posição correta dela é aqui, ó. Tá? 2,22 a partir do ponto C, certo? Então, não quer dizer que ela tem que ser naquele ponto que eu indiquei. Como eu não sei a posição dela, eu posso colocar em qualquer lugar ali, apenas para representar. Mas a partir do momento que eu encontrei esse valor, então a posição exata dessa carga é aqui. 2,22. Né? Então, ou seja, a partir aqui da segunda carga, né, vai dar 72,2 centímetros, né? Ou 0,722. Certo? Essa distância aqui, ó. Aqui é 0,722. Que é 2,22 menos 1,5. Certo? Tudo bem? O x barra é a distância total. Essa aqui é a distância entre, só usando a segunda carga como referência. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Só também. Tá? Oi, pode falar. Não, por enquanto, mais ou menos, professor. Entendi o deslocamento da força resultante. Tá. Alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida? Então é isso. Então veja, o que isso quer dizer? Que eu vou posicionar a força resultante no meio da viga. E é aqui que ela vai me dar o valor do momento máximo. Tá?
Aliás, detalhe, não é bem isso, não. Antes de eu continuar, até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu como é que calcula a força resultante e a posição dela em relação ao trem tipo, as forças do trem tipo? Alguém tem alguma dúvida? Vou copiar isso. Aqui é o seguinte, a posição, na verdade, correta, vou apagar esse, tá muita coisa aqui, é o seguinte, em relação ao eixo da, da viga, então, esse aqui é o eixo da viga, tá? Ou a linha de centro, certo? O que vai acontecer? Essa distância entre a carga P2 de 18 e a força resultante é 0,722, né? Ou 72,2 centímetros. Aqui, na realidade, o que a gente vai ter que fazer é posicionar essa viga, né, em relação, posicionar essa carga em relação ao eixo da viga, ou seja, eu vou pegar esse valor, vou dividir por 2, né? Tá lá, 2,22, 1,5 menos, tá? 0,722. Eu vou dividir por 2. 0,361, ou seja, 36 centímetros para cada lado, né? Então, aqui 0,361 e aqui 0,361 metros. Então, recapitulando, lá no começo, antes eu tinha falado errado. Então, aqui é o seguinte, eu determino o valor da F, da força resultante, que nada mais é que a somatória das cargas, acho o valor, acho a posição dela em relação às cargas, que é esse x barra, tá certo? Adoto um ponto de equilíbrio qualquer aqui no meu sistema. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer um, mas é mais fácil fazer pela primeira carga, né? Então a referência começa a ficar muito, inventar muita coisa aqui e acaba dando errado. Então faz assim que é mais garantido de dar certo, tem menos possibilidade de erro. Então acho que, né, em função do ponto C, eu acho o x barra, que é a posição da força resultante, em relação aqui às cargas. Frente. Achei o valor do x barra, posiciono a carga. Em relação à carga que ela estiver, né, pode, nesse caso, deu na P2. Pode ser em outro? Pode ser em outro, tá? Quer dizer que vai ser sempre P2, certo? Se ela for assimétrica, né? Sempre, obviamente, falando aqui de cargas assimétricas. Essa distância entre a P2, a carga P2 de 18 e a força resultante, que nesse caso é 72 centímetros, né, a distância, nós vamos posicionar em relação ao eixo da viga, né, do vão, o ponto central do vão da viga. Nós vamos pegar esse valor, que é a distância da força resultante até a carga P2, e posicionar o eixo da viga no meio dessa distância, tá? Metade para cada lado. E é aqui que ela vai, na verdade, é, nos dar aqui o momento máximo.
Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Ficou claro? Não ficou claro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tudo bem, pessoal? Bom, por enquanto tá mais ou menos aqui compreendido. Vamos ver o Está resto mais ou menos compreendido? Tá. Bom, melhor do que nada compreendido, né? É, melhor do que nada. Quem mais? Alguém não entendeu? Me fala, eu repito, não tem problema. Então, tá tudo certo, pessoal? Bruna, Jackson, Érica. Tá certo, sim, professor. Tá certo, professor, tranquilo. Quem tentou já fugiu. Não, tranquilo. Então, tá bom. Ah, então, veja, aqui, né, acrescentar esses conceitos aqui para vocês, para facilitar, na verdade, né, não ter que ficar desenvolvendo um monte de cálculo e tentando descobrir qual é o ponto de melhor, onde a gente vai conseguir obter aí a maior intensidade de esforço, que é o que nos interessa. Né? O objetivo final é calcular o maior esforço aplicado na viga, para que eu possa depois dimensionar essa viga. Então, como se trata de uma carga móvel, a posição exata, e ela se desloca, na verdade, ao longo de toda a estrutura, né? Eu preciso encontrar a posição exata em que ela vai provocar o maior esforço, certo? Esse, na verdade, é o grande propósito da linha de influência e o grande desafio, tá? Então, eu preciso encontrar, é diferente de uma carga estática, que ela está naquele lugar, não vai mudar de posição, então é muito mais simples da gente determinar. Agora, uma carga móvel, ela está em qualquer posição em função do tempo, né? Ela caminha, ela se desloca ao longo da estrutura. Então, eu preciso saber encontrar essas posições, certo? No caso de momento máximo, importante máximo, tá? Essa condição de cargas assimétricas, no caso de cálculo de pontes e viadutos, a gente não vai encontrar isso, porque a norma ela define um trem tipo que é simétrico, tanto geometricamente, a distância é igual entre elas. Deixa eu ver se eu pego aqui e mostro para vocês, acho que é mais aqui. Essa, essa norma aqui, ó, tá? Ela define as cargas móveis rodoviárias, tá? Não temos uma norma, tinha, na verdade, uma norma de cargas móveis ferroviárias, mas ela foi cancelada, não está em vigor mais, né? Ou seja, a, a parte ferroviária aí, a gente vai ter que verificar, então como é que eu faço? A questão da análise não muda, é a mesma, tá certo? Eu só teria que saber qual é, por exemplo, o trem tipo de uma composição. Eu não sei se aqui no final ele fala de cargas especiais também. Vou ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqueles veículos que transportam cargas especiais muito pesadas na rodovia, que é comum a gente ter na 12 aqui,
Esse é o trem tipo que a norma, né, digamos assim, define para veículos de cargas especiais, né? Cada seta dessa aqui, que são 16, vezes, né, 16, na verdade é a carga concentrada em cada roda. Então, aqui vai depender da quantidade de rodas que a gente tem. E essas cargas têm uma distância entre si de 1,55 m, certo? Se eu tiver dois veículos transportando, um tem que estar distante do outro em torno de 15 metros. Eles não podem estar colados um no outro. E no sentido transversal, essa é a quantidade de rodas. Então, um eixo ele vai ter 8 rodas. Qual é o objetivo de tanta roda? Distribuir o carregamento no pavimento, tá? Certo? Então, aqui por uma carga de até 512 toneladas. Pezinho razoável, né? Tá certo? Então, isso aqui englobaria qualquer tipo de carga especial, essa é a ideia. Mas ferroviária não tem. Ele vai falar um pouco sobre também ações em estruturas para garagens, tá? Veículos, são também cargas móveis. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. O trem tipo, na verdade, nós temos dois, de acordo com a norma. O TB 450, né, quem já fez pontes, né, sabe o que eu estou falando, que são 6 cargas de 75 toneladas, distantes entre si de 1,5 m. E o TB, cadê? TB 240, são 6 cargas de 40 quilonewtons cada um. Tá? É quilonewton, não é tonelada, desculpa. Tá certo? Esse é a composição do trem tipo. Então, são 6 rodas. Eu vou ampliar aqui para ficar mais visível para vocês. Então, esse aqui, ó, essa parte, esse retângulo em branco, é o veículo hipotético que tem na norma, tá? Um veículo, na verdade, como esse, eu acho que nem existe. Então, ele tem 6 de comprimento por 3 de largura. Ele tem 6 rodas, 3 eixos. Esse retângulo de 0,2 por 0,5 é a superfície de contato do pneu com o pavimento. Certo? Então, essa é a região que é formada, inclusive, na verdade, pela deformação do pneu, né, devido ao peso do veículo, certo? Então, dependendo do veículo, se ele for muito pesado, a roda não fica perfeitinha. Então, na região de contato, ela fica ligeiramente deformada, formando um retângulo nessa superfície de contato. Tá? E as cargas P são, no caso do TB 450, na verdade é um trem tipo para 45 toneladas, 450 toneladas, né? E 75, cada uma dessas cargas, 75 quilonewton, tá certo? Aplicada aqui bem no eixo aqui cada uma dessas regiões. Agora tem um detalhe. Cada uma das cargas tem 1,5 m distantes entre si, e essa região em branco, como eu falei, é a projeção do veículo, tá? Então, do primeiro eixo até o início do veículo tem 1,5 m, e do terceiro eixo até o final do veículo também tem 1,5 m. Ou seja, nessa região, por exemplo, se eu fosse encostar isso numa viga gastada, ela só chegaria até aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem o cursor. Deixa eu ver se consigo mudar esse cursor. Ela só chegaria até aqui. Dá para vocês enxergar o cursor? Dá. Ok. Então, aqui, ela chegaria até aqui só. Nunca chegaria na roda, né? O veículo ele vai até aqui. E essa área cinzenta em volta é o que a gente chama de carga de multidão, né? É uma carga distribuída pela superfície.
Tá? Então, o trem tipo, na verdade, para uma ponte ou viaduto, eu considero veículo, são cargas concentradas, posicionadas em cada ponto de contato da roda com o pavimento, e ao entorno do veículo eu considero uma carga distribuída, tá certo? Em torno de todo o veículo. Acho que ele fala aqui, ó. Então, o TB 450 é um veículo de 450 kN, 6 rodas, 75 kN, 3 eixos de carga afastados entre si de 1,5 m, ocupando uma área de 18 metros quadrados, né? 6 por 3. E ao entorno dela, uma carga uniformemente distribuída constante de 5 kN por metro quadrado. Essa região cinzenta aqui. Certo? E é com essas cargas, na verdade, que a gente faz o dimensionamento dos esforços em vigas e em pontes e viadutos. Isso, pontes e viadutos rodoviários, né? Certo? Se for ferroviário, aí eu teria que analisar o trem tipo do vagão, da locomotiva e assim por diante. Tá? Voltando aqui, essas cargas assimétricas, sim, só um detalhe, né? Aqui são cargas simétricas, cargas que têm a mesma intensidade e estão afastadas entre si também na mesma distância, certo? Então, aqui é um carregamento totalmente simétrico. Tá? Cargas assimétricas, bom, como nós já vimos, no caso de cargas rodoviárias, não vai ser, não vai acontecer. Na prática, ou seja, na verdade, elas são assimétricas. Mas a norma entende, quem fez, entende que aquele trem tipo abrange todos os casos possíveis. Certo? Agora, cargas assimétricas, geralmente a gente vai encontrar isso em equipamentos especiais, ponte rolante, né, pórticos, ou seja, mais na indústria, né? Mais na indústria, certo? Podendo ter situações como essa. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Ok, pessoal. Então, acho que é isso por hoje. Eles compartilhar aqui. Parar aqui a gravação também. Beleza, professor.